Olá, queridos, muito boa tarde, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para o nosso 10º vídeo dessa série, da primeira quinzena literária da edificação na fé, apresentado no livro do pastor David Jeremias, nessa obra aqui, Derrotando os Gigantes da Sua Vida. Nós já apresentamos outros gigantes que ele expõe nessa obra. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada lá na playlist do canal, ou então dá uma olhada no link correspondente aí no grupo do WhatsApp. Hoje nós estaremos abordando o 8º gigante, opondo-se ao ressentimento. E ele já traz, para iniciar o capítulo, a história de Leonard. Leonard era um cristão exemplar, cidadão modelo, e trabalhava há 19 anos numa usina. E nessa fábrica, quando ele não estava lá trabalhando, ele estava com os seus filhos ou trabalhando num serviço voluntário no Corpo de Bombeiros. Então, era uma pessoa exemplar, uma pessoa que todos tinham uma boa fala a respeito da sua vida, mas, de repente, ele coloca 2 pistolas no bolso do seu casaco, entra na fábrica e dispara 30 tiros, levando muitos amigos e colegas de trabalho a serem vítimas fatais desse surto que aconteceu de repente. E logo após iniciar essa história, ele fala sobre o seu amigo Gary, que contou uma história para ele também a respeito de um homem que havia sido internado no hospital após ter sido mordido por um cão raivoso. E aquele homem aguardava um diagnóstico do médico após fazer o exame. E o médico, depois de fazer o exame, ele acabou dando uma resposta muito triste para aquele homem que estava hospitalizado, dizendo que ele iria falecer. E perguntou se ele tinha algum pedido para poder fazer de última hora, e ele pediu um papel e um lápis e começou a escrever. E então o médico foi até esse homem e perguntou se ele estava escrevendo os últimos pedidos dele, fazendo as últimas declarações para algumas pessoas, e ele disse para o médico: não, eu só estou fazendo a lista do nome das pessoas que eu quero morder, eu estou com vontade de morder. O autor, ele retrata o quadro horrível, o quadro destruidor, o quadro de calamidade que o ressentimento leva uma pessoa a se encontrar. E aí ele vai para a primeira sessão desse capítulo falando sobre o exame do ressentimento. Ele cita 1 Coríntios 13 para enfatizar que o termo aplicado por Paulo nesse texto é o termo guardar, Ele fala que o amor não guarda rancor. Então esse termo guardar, ele explica que tem um sentido de arquivar, arquivar entradas, e tem esse contexto de contabilidade. E ele fala que nós precisamos atentar quando esse termo é utilizado. Ele está querendo dizer a respeito disso, de guardar bons registros, e não registros maus. E ele também remonta a uma fala de João Crisóstomo, que foi um líder da igreja no século IV, e ele disse que certa vez um erro cometido contra o amor é como uma faísca que cai no mar e se apaga, e que o ressentimento extingue a chama da vida e do amor, e entroniza o fracasso e o mal, e não deixa mais ninguém esquecer. Então esse é o peso do ressentimento, e o resultado de guardar arquivos ruins, guardar sentimentos ruins, ficar ressentindo aqueles sentimentos ruins, que é o caso que nós contamos da história do Gary, amigo do autor do livro, que conta sobre esse homem que estava hospitalizado após ter sido mordido por um
cão com raiva. E aí ele vai para a segunda sessão do livro falando sobre exemplo de ressentimento. E ele vai trazer um exemplo aqui de 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 e 6, onde o rei Davi vai passar uma instrução para o seu filho Salomão assim que ele assumir o trono do reino de Israel. E a gente precisa lembrar dessa história, né? Porque Davi, nessa passagem, chama Salomão e fala a respeito de Joabe, de como Joabe derramou sangue em tempos que não era para derramar, né? E assim levou à morte de pessoas que não eram segundo a ordem do rei para morrer naquela época. E se vocês quiserem inteirar um pouco mais dessa passagem, é só ler esse texto, 1 Reis, capítulo 2, versículo 5, vocês podem ler o capítulo inteiro. Mas ali fica bem nítido que Davi guardava ressentimento de Joabe. E ele fala para Salomão não dar paz para Joabe, não deixar Joabe descer à sepultura em paz, para poder vingar. Então Davi guardava ressentimento de Joabe. E aí o autor traz um poema de Stephen Crane, onde ele diz o seguinte: no deserto vejo uma criatura nua bestial, a qual, atarracada no chão, segura o coração com as mãos e o devora. Disse eu: é gostoso, amigo? É bem amargo, respondeu ele, mas eu gosto porque é amargo e porque é o meu coração. E ele também cita Ellen Grace, que diz o seguinte a respeito do ressentimento: cresce, distorce a realidade, ele nos mantém acorrentados ao passado, como o ar poluído, cria o que não existe, intoxica não apenas a pessoa amargurada, mas todos que entram em contato com ela. E aí a gente precisa lembrar aqui da fala do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, onde ele disse: ninguém vos prive da graça de Deus, e que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, para que brotando contamine outras pessoas. Isso é o efeito do ressentimento. E aí ele diz, na terceira seção, que o ressentimento tem um preço. E ele referencia um clássico livro de Lewis Smith, Forgive and Forget, perdoar e esquecer. E ele usa esse livro para exemplificar o poder destrutivo do ressentimento. É o caso de um general alemão chamado Hermann e do jornalista francês chamado Moriarty. E depois da Segunda Guerra Mundial, o general foi julgado por suas atrocidades e torturas no período da guerra, e ele foi condenado a 30 anos de detenção pela corte de Nuremberg. O jornalista ficou enfurecido com a resolução e decidiu guardar consigo o sentimento que nutria por aquele general, jurando a si mesmo promover a sua execução logo assim que ele estivesse livre. O general sobreviveu aos 30 anos de detenção e saiu da prisão já velho e enfraquecido. Ele apenas queria terminar os seus dias com a sua velha esposa em uma casinha isolada de tudo e de todos, num pequeno vilarejo. O jornalista então tramou uma emboscada com os moradores da região, semeando uma grande fúria nesses moradores, contando tudo aquilo que aquele general havia feito no período da guerra. Então todos concordaram e se mobilizaram para fazer a execução daquele casal logo assim que caísse a noite. Para garantir que não haveria nenhum erro, o jornalista decidiu ir até a casa daquele velho ex-general alemão da época da guerra e conversar um pouco com ele para poder garantir que eles não sairiam. O que aconteceu é que durante essa conversa ele caiu em si e percebeu que aquele homem não passava de um velho enfraquecido e arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito no período da guerra. Então ele acabou mudando a percepção que ele tinha a respeito daquele velho general Hermann. Ele então alertou a esse velho general e a sua esposa sobre o plano que havia sido feito e que eles corriam risco
e ele então falou para que eles fugissem de lá, né? E então aquele general olhou para ele, para esse jornalista Morriers, e disse: olha, eu vou embora com a minha esposa, mas só se você primeiro me perdoar. Então aquele jornalista, muita dificuldade para fazer isso, não conseguiu liberar o perdão para aquele general, apenas foi embora. O que aconteceu com essa negação de perdão? O general decidiu ficar com a sua esposa na casa, os moradores vieram e naquela mesma noite assassinaram Hermann com a sua esposa, conforme havia sido combinado. E aí o autor traz a gente para a seguinte reflexão, né? A gente traz conosco esse seguinte enigma: é mais fácil perdoar com as mãos do que com o coração. E por que isso, né? Porque é mais fácil, foi mais fácil para aquele jornalista tentar salvar o general daquela morte que havia sido planejada do que perdoar o que ele tinha feito em seu coração. E isso é porque o ressentimento é como um câncer que cria raízes no coração de quem o guarda. Tá? E aí o autor vai finalizar com a quarta e última sessão, trazendo 5 passos, 5 conselhos para nós resistirmos ao ressentimento. O primeiro deles é pensar 2 vezes antes de guardar um sentimento ruim e pensar em mantê-lo. Pensa 2 vezes se vale a pena, porque além de interferir negativamente na vida das outras pessoas, o maior prejudicado é aquele que guarda esse sentimento. Segundo conselho, escreva esse ressentimento. Fazer o exercício de pegar um papel, uma caneta e escrever o que está sentindo naquele momento, passar para o papel, é uma maneira de descarregar aquela carga que no momento está assolando, no momento em que se sente mal por causa de alguma coisa. Terceiro é exercitar-se. Ele diz que o exercício físico, a prática de alguma atividade física, uma caminhada, uma atividade aeróbica pode fazer, proporcionar a liberação de hormônios importantes para lidar com aqueles sentimentos ruins e fazer essa mudança química, eletroquímica e emocional, e toda a fisiologia e as emoções podem mudar com isso. A gente descarrega aquela carga e ao mesmo tempo a gente tem o tempo para arejar os pensamentos e tomar uma atitude diferente do que aquela de guardar os ressentimentos. Depois, o quarto conselho é falar, né? É falar sobre esse sentimento ruim com alguém, ou com a pessoa envolvida no tempo certo, de maneira certa, ou com alguma outra pessoa, na esperança de que você consiga também descarregar. E por último, desistir. O mais importante, desistir de ficar segurando aquele sentimento ruim, mas soltar ele e não carregar consigo. Então ele encerra esse capítulo narrando, entre outros contos, o motivo que levou a Leonard ao surto e ao assassinato dos seus amigos e colegas na fábrica. Ele fala que o acúmulo dos ressentimentos e registros ruins foi armazenado em Leonard, e tem exatamente aquela explicação do logizomai, né, que é o termo usado por Paulo para guardar. E a cada promoção, a cada reconhecimento, né, que os colegas de Leonard tinham na fábrica ou no corpo de bombeiros, e ele era desconsiderado, mesmo com toda a dedicação, mesmo com todo o seu empenho, isso ia acumulando ressentimentos nele. E também a forma como ele era maltratado muitas das vezes por aqueles colegas ou por aquelas pessoas lá no serviço voluntário, até mesmo pelos filhos. Então isso foi acumulando dentro dele, até que num determinado momento teve um pico e ele surtou e acabou cometendo esse assassinato. E aí o autor nos leva a perguntar, né, quantos livros contábeis nós temos carregado nas nossas vidas, assim como Leonard, né, e assim como o jornalista Morriers a respeito do general Hermann. E ele nos convida a abandonar esses livros,
a deixá-los de lado. Ele nos convida a andarmos em liberdade com Cristo e com um coração mais leve. Ele nos convida a vivermos pela lei da graça, que liberta e sempre e nos aconselha a sempre exercitarmos o perdão. Então, que nós possamos levar em consideração tudo que foi dito nesse capítulo e buscar em Deus a graça de aplicá-lo em nossas vidas, para que os nossos corações fiquem mais leves, a nossa vida fique mais suave, num jugo e num fardo que é aquele que vem de Jesus. Se fosse contar só pela nossa natureza humana, nós não conseguiríamos, mas por causa da graça de Deus, por causa do Espírito de Deus que nos é concedido, e Deus nos dá essa oportunidade de nós termos capacidade de fazer a vontade dele, de fazer o que é melhor para nós e para os outros, a gente pode recorrer a ele. E é por isso que a gente sempre pode vencer a batalha e conquistar a vitória. Que Deus te abençoe, reflita sobre mais esse capítulo e que nós consigamos a graça de Deus suficiente para nos opormos, contra esse gigante, que é o gigante do ressentimento. Bom, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fica na paz.